Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem pessoal, a gente vai responder agora uma questão que é para a gente descobrir o valor dos ângulos internos que faltam. No caso dessa questão aqui seria o x e o y. Geralmente eu respondo a questão, né, junto com vocês, conforme eu vou gravando o vídeo. Porém, da última vez que eu fui gravar o vídeo, sem perceber, o áudio não estava saindo. E acabou que eu já havia respondido a questão. Então, dessa vez, como ela está respondida, eu vou só explicando como é que eu cheguei nesse determinado resultado, tá bem? Então, olha só. Primeiro a gente tem que descobrir, tem que encontrar o valor do x. Então, vamos analisar aqui. Vamos imaginar que a gente tem apenas o triângulo, certo? E a gente não tem esse ângulo interno y. Por enquanto, a gente deixa ele de lado. Então, pessoal, nessa nossa questão, a gente tem aqui, olhando apenas os ângulos internos do triângulo. A gente já teria dois ângulos que valem 60 e a questão pede para a gente encontrar o x. Então, olha só como foi o meu raciocínio. A gente já sabe, que eu já falei em aulas anteriores, que a soma dos ângulos internos de um triângulo devem ser sempre 180 graus, tá certo? Isso é uma regra da matemática e que a gente vai aplicar aqui. Então, se a soma de todos os ângulos internos é 180, eu coloquei 180 menos 120. Por quê? 120 é a soma desses dois ângulos que eu tenho aqui, tá certo? Então, 180, que é o todo, que é preciso, menos 120, que é o que eu tenho. E aí eu encontro 60. Então, esse 60 vai ser o valor do meu x, que era o que faltava. E se a gente for somar esses três ângulos, a gente vai encontrar, né, o 180. O 60 mais 60 mais 60. Então, a gente vê que o valor do x está correto. E agora a questão pede para a gente também encontrar o valor do y. Olha só. Se a gente for analisar esse ângulo interno mais esse ângulo externo, a gente vê que esses dois ângulos aqui, eles formam o que a gente chama de ângulo raso. Já tem uma aula também que eu expliquei, né, os tipos de ângulo, em que eu falo de ângulo reto, que é sempre 90 graus, ângulo agudo, que é menor que 90, ângulo obtuso, que é maior que 90, maior, né, e o ângulo raso. O meu ângulo raso, ele sempre vai ter um valor de 180 graus, certo? Então, eu já tinha esse ladinho aqui com 60, faltava descobrir esse outro lado. Então, o que foi que eu fiz? 60, que é o que eu já tinha, mais y, vai ter que ser igual a 180. E aí, eu isolo o meu y, tá certo? E coloco 180 menos 60. Por que menos? Porque o 60 aqui estava positivo, né? Se não tem sinal, ele está positivo. Como ele mudou de membro, né? Ele estava de um lado da igualdade e foi para o outro lado, então ele tem que trocar o sinal. É por isso que ele foi negativo. E aí, 180 menos 60 dá 120. E, portanto, o valor do meu y aqui é 120, tá ok? E aí, pessoal, agora é a continuação da questão, né? Que seria, no caso, a nossa alternativa B. A nossa alternativa A já está respondida, vamos para a letra B agora. É uma situação semelhante, né? Eu tenho aqui um triângulo com seus ângulos internos e tenho aqui um ângulozinho externo para a gente encontrar o valor. Então, olha só, dos meus ângulos internos, vamos analisar apenas os internos primeiro. A gente tem aqui um ângulo de 40, certo? Um ângulo de 90 graus. Por que 90 graus? Porque se a gente tem esse quadrinho aqui com um pontinho no meio, indica que é um ângulo reto. E se é um ângulo reto, vai ser um ângulo de 90 graus. E o y, que é o que a questão quer saber. Então, olha só como é que eu fiz. A soma dos ângulos internos de um triângulo, relembrando, tem que dar 180 graus. Então, eu coloquei 90 mais 40 mais y tem que ser igual a 180. E aí, 90 com 40 eu tenho 130, né? Positivo. Mais y continua igualando a 180, que vai ser a soma de todos os ângulos internos do meu triângulo. E aí, pessoal, eu tenho que isolar o meu y, tá certo? Porque é ele que eu quero descobrir. Então, fica 180 menos 130. Por que menos? Porque o meu 130, ele estava positivo e ele mudou de lado, né? Mudou de lado na igualdade. Por isso que ele foi negativo. E agora eu coloco que o meu y será igual a subtração, né? De 180 menos 130, que vai ser 50. Então, eu encontrei que esse meu ângulozinho aqui de y vale 50 graus. Então, resolvi os ângulos internos do triângulo. Falta agora encontrar apenas o ângulo externo, que é o x. Então, olha só, relembrando. Se a gente for analisar esse ângulo externo, x,
mais o interno, isso aqui é o que a gente chama de ângulo raso, tá certo? E como é que a gente descobre o ângulo raso? A soma dele, o valor dele tem que ser 180. Então, eu já tinha esse ângulo interno que valia 90, falta descobrir o x. E aí eu coloquei que x vai ser 180 menos 90, e consequentemente o x vai valer 90 graus, ou seja, o valor do meu ângulo externo. E assim a gente consegue encontrar o valor tanto do x como do y.